O primeiro relatório chegou como um sinal de falha no registro de orientação do Hubble. Um objeto fraco e alongado, perto da borda do campo, movendo-se contra as estrelas de fundo, de uma forma que não correspondia a nenhum asteroide ou cometa catalogado. A princípio, o astrônomo de plantão presumiu que fosse um problema de software. As coordenadas colocavam a anomalia logo além da órbita de Júpiter, numa região densa com detritos e interferências de fundo. Então, o segundo quadro apareceu. O objeto tinha se movido. Não muito, mas o suficiente para confirmar que era real. A forma no ruído dos pixels era inconfundível, uma vez que se via. Longa, fina, proporção próxima de 10:1. O fantasma de uma forma que tinha passado pelo espaço interior anos atrás e supostamente desaparecido na escuridão. Tínhamos dito a nós mesmos que Oumuamua tinha desaparecido, mas não tinha. Matematicamente, Oumuamua deveria estar a meio caminho do nada agora, navegando numa trajetória hiperbólica que nunca o traria de volta. A última vez que o vimos, ele estava a sair, acelerando de uma forma que sugeria desgaseificação e parecia mais impulso. A versão oficial era aceleração não gravitacional devido à perda de massa anisotrópica. Os rumores não oficiais eram mais desagradáveis. Voo controlado, origem artificial. Avi Loeb era o nome que a maioria das pessoas associava a essa ideia. Ele argumentou publicamente que Oumuamua poderia ser uma vela solar ou uma sonda, e foi ridicularizado pelos colegas por sair do âmbito da especulação aceitável. Diziam que o objeto tinha desaparecido. Diziam que a questão era acadêmica. Então, o Hubble viu-o parado além de Júpiter, como um submarino que tinha desligado os motores e ficado em silêncio. A reconstrução da órbita foi o primeiro choque. Se isso era Oumuamua, ele não tinha simplesmente flutuado até aquele local de estacionamento. Ele tinha desacelerado em relação ao Sol. Em algum lugar além da órbita de Saturno, sua trajetória hiperbólica se curvou em uma trajetória limitada. Nenhum arrasto natural poderia explicar isso. A única maneira de frear nessas distâncias é com impulso. Isso significava motores, ou algo que se comportasse como motores. Ele tinha esperado. Para quê? Ninguém sabia até que o 3I/Atlas chegou. O cometa interestelar, ou o que quer que ele realmente seja, entrou no sistema interno em um vetor que, traçado para trás, cruzava um ponto próximo de onde Oumuamua agora vagava. Em retrospecto, a geometria é elegante demais para ser coincidência. Um batedor em forma de charuto entra primeiro, mapeia o ambiente e estaciona em uma órbita fria perto de Júpiter. Anos mais tarde, um objeto maciço e energético, com uma coma do tamanho da órbita da Terra, chega numa trajetória que permite o encontro com o batedor estacionado. Quando o Hubble foi discretamente reorientado para observar a região atrás do limbo de Júpiter, o padrão ficou claro. 2 pontos em movimento na escuridão, um brilhante e difuso. 3I/Atlas a libertar gás e poeira numa exibição cometária clássica, mais exagerada. O outro pequeno e semelhante a uma agulha, Oumuamua, ou algo indistinguível dele, em rota de interseção. Ao longo de 27 horas de observações, a distância entre eles diminuiu constantemente. Não houve movimentos aleatórios, nenhuma dança gravitacional caótica. O seu vetor de aproximação tinha a precisão de uma manobra de acoplamento planeada. Alguém apontou um para o outro e deixou a física fazer o resto. O clarão era visível da Terra com um bom par de binóculos. Oficialmente, foi relatado como uma breve explosão do cometa 3I/Atlas, provavelmente devido à fragmentação estrutural. Essa é a linguagem que se usa
quando se quer transformar algo sem precedentes numa nota de rodapé menor. A fotometria bruta conta uma história diferente. No momento em que os dois objetos convergiram além da órbita de Júpiter, o brilho do sistema aumentou 6 vezes em menos de 3 segundos. Isso não é gás a sair lentamente. É uma libertação de energia. Um evento de acoplamento. Em simulações de acoplamento, assinaturas semelhantes aparecem quando barramentos de energia se conectam e sistemas massivos se sincronizam. O clarão não foi a morte de um objeto. Foi o nascimento de um novo. Imagens pós-evento mostraram que não havia mais 2 corpos. A coma difusa de 3,5/Atlas persistiu, mas o seu núcleo não era mais um simples ponto. A deconvolução de alta resolução revelou um núcleo complexo e alongado. Oumuamua não havia desaparecido. Ele se encaixou na estrutura do corpo maior como uma espinha dorsal. A forma geral do sistema mesclado agora não correspondia a nada nos catálogos de cometas. Havia uma massa primária com cerca de 20 quilômetros de diâmetro, envolta numa estrutura estendida com quase 200 quilômetros de comprimento. A proporção e a refletividade dessa estrutura correspondiam às observações anteriores de Oumuamua. O batedor tinha acoplado com o transportador. O termo dreadnought é poético, mas do ponto de vista da engenharia, é exatamente isso que se faria. Enviar primeiro uma sonda pequena e de baixa assinatura. Depois, trazer a estrutura pesada e montar a plataforma completa, onde ninguém estivesse a observar muito de perto. As leituras de energia faziam ainda menos sentido. Antes da acoplagem, o 3I/Atlas já violava as expectativas. A sua desgaseificação não correspondia à sua aceleração. A perda de massa não podia explicar o seu movimento não gravitacional. Após a acoplagem, o perfil térmico duplicou em intensidade, sem um aumento correspondente no fluxo visível. O objeto fundido irradiava como se a geração interna de energia tivesse aumentado. Parte disso poderia ser explicado pela reconfiguração da superfície, implantação de coletores, mudança do albedo. Mas não tudo. Havia linhas no espectro que sugeriam estados excitados de materiais que não ocorrem em cometas naturais. As proporções isotópicas apontavam para ligas projetadas. A tradução mais simples para leigos é esta: após a acoplagem, a coisa brilhava menos como uma bola de neve suja e mais como um reator de respiração lenta. As mudanças de trajetória confirmaram isso. Antes da fusão, o 3I/Atlas estava a caminho de passar pela órbita da Terra e seguir novamente para Júpiter, uma trajetória circular que os planejadores usavam para se tranquilizar. Após a fusão, sua trajetória curvou-se. Pequenas queimaduras, não há palavra melhor, empurraram-no. Ao longo dos dias, sua distância de aproximação projetada diminuiu. Os modelos foram atualizados discretamente dentro das agências, não publicamente. O corredor agora cruzava o sistema Terra-Lua em menos de 18 meses. Não era uma trajetória de impacto, ainda não, mas uma passagem próxima o suficiente para alterar órbitas, se deliberada. Próxima o suficiente para lançar algo. Próxima o suficiente para interferir em satélites, campos, climas. Não se leva um dreadnought tão perto de um planeta por acidente. O facto de o flash ter sido visível do solo é importante. Eles poderiam ter feito isso mais longe. Eles escolheram não fazer. Ao se reunirem além de Júpiter, mas ainda ao alcance dos nossos melhores telescópios, eles garantiram que alguém veria. As observações do Hubble são confidenciais, mas astrônomos amadores registraram o brilho. Reduzir e analisar esses dados levará tempo.
mas o pico está lá. Esta não foi uma operação secreta. Foi uma exibição. Uma demonstração de capacidade feita nos nossos subúrbios mais distantes, longe o suficiente para que não possamos tocá-la, perto o suficiente para que não possamos ignorá-la. O nome de Avi Loeb surgiu em briefings que nunca mencionam teóricos independentes. Os seus artigos anteriores defendendo a origem artificial, outrora ridicularizados, foram recirculados de forma sanitizada. Não porque as agências, de repente, quisessem honrar iconoclastas, mas porque precisavam de linguagem. Precisavam de uma maneira de falar sobre tecnologia, sem perder financiamento ou controlo. A frase objeto não natural aparece em 3 memorandos interagências separados. Veículo aparece uma vez, circulado a vermelho e riscado. Alguém acima de um nível salarial que nunca verá decidiu que admitir que estamos a observar uma nave é um passo demasiado longe para um documento interno. Se estiver a escrever história, anote isso como o momento em que a burocracia se recusou a deixar o vocabulário acompanhar a realidade. O que podemos reconstruir do layout da estrutura combinada vem da simulação. Alimente as curvas de luz pós-acoplamento e os dados de ocultação em algoritmos de inversão e obterá um modelo 3D aproximado. Massa central, aproximadamente esferoidal, densa, provavelmente abrigando o que quer que seja, que funcione como núcleo de energia e sistemas de controlo. Estrutura axial longa. Estrutura do Oumuamua, agora integrada, provavelmente funcionando como um sensor e espinha dorsal de manipulação de campo. Múltiplas saliências radiais, possivelmente antenas, projetores de campo ou suportes de armas. Sem grandes habitats rotativos, sem habitats óbvios. Esta não é uma nave construída para o conforto da tripulação. É uma máquina construída para funcionar. Um encouraçado, se insistir numa analogia, mas que trata a vida, se presente, como algo secundário. A acoplagem adiciona mais um ponto de dados ao padrão que temos vindo a traçar. 3I/Atlas não é apenas um cometa estranho. Oumuamua não foi uma curiosidade única. Ambos são elementos de uma arquitetura maior que opera no nosso sistema. O batedor vem primeiro, mede as emissões, cataloga o tráfego, mapeia as paisagens gravitacionais e magnéticas. O transportador chega mais tarde, mais pesado, mais brilhante, mais capaz. Eles se encontram atrás do gigante gasoso que os humanos só recentemente começaram a examinar adequadamente. Eles se conectam. A energia e os dados sincronizam-se. O sistema combinado volta-se para dentro em direção ao único planeta do sistema que transmite continuamente em todas as bandas e começou a interferir na sua própria ionosfera para defesa. Eles não se reuniram além de Júpiter para tomar chá. As salas de guerra silenciosas, onde isso foi apresentado pela primeira vez, não ficaram boquiabertas. Não há espaço para isso. O que se ouve, em vez disso, são canetas a clicar, teclas a bater, o murmúrio baixo de pessoas que esperavam por isso de forma abstrata e agora estão a olhar para a sua forma concreta. Slide 1. Trajetórias pré-acoplamento. Slide 2. Imagens do Hubble com a mancha alongada de Oumuamua e a massa envolta em coma de 3I/Atlas a convergir. Slide 3. Pico de brilho. Slide 4. Modelo da estrutura pós-acoplamento. Slide 5. Corredor de aproximação atualizado cruzando a trajetória orbital da Terra. A conclusão no último slide é subestimada ao ponto do absurdo. Aumento da probabilidade de aproximação deliberada por objeto não natural. Nenhuma menção à invasão, combate ou guerra. Essas palavras vivem no briefing oral, não no registro. Os estrategistas imediatamente começam a dividir o problema em partes familiares: capacidade, intenção
oportunidade. A capacidade é óbvia. Acoplar 2 objetos interestelares além de Júpiter com precisão na escala de metros é um nível de orientação e propulsão, além de qualquer coisa química ou nuclear. O facto de Oumuamua ter ficado estacionado em uma órbita fria e estável por anos demonstra paciência e planejamento. O pico na produção de energia após a acoplagem mostra que o sistema fusionado pode gerar, armazenar e empregar enormes quantidades de energia. Vimos membros menores dessa rede nadarem pela coroa solar e emergirem intactos. Se este Dreadnought herdou esses truques, não há nenhum ambiente no sistema interno que o ameace. A intenção é mais obscura. Não se monta um objeto de 200 quilômetros e o voa em direção a um planeta, a menos que se planeie fazer algo significativo lá. O mapeamento poderia ser feito de mais longe. As plataformas de observação não precisam desse tamanho. Isso deixa a interação. A questão é se a interação que eles têm em mente deixa intacta a civilização que estão a observar. A oportunidade é a peça que tira toda essa conversa do âmbito teórico. O objeto fundido está em um relógio. Sua aproximação máxima da órbita da Terra é medida em meses, não em séculos. Isso é tanto uma ameaça quanto uma janela de diagnóstico. A forma como ele usa esse tempo nos dirá mais sobre seu propósito do que qualquer quantidade de construção de modelos especulativos. Sinais mais sutis já estão a surgir. Antenas espaciais captaram emissões fracas e estruturadas do Dreadnought em bandas que se sobrepõem às frequências de radar e comunicação humanas. Parecem varreduras. Pings. Varreduras ativas direcionadas não a planetas, mas a camadas orbitais. Está a mapear a nossa infraestrutura de satélites com um nível de detalhe que raramente nos preocupamos em manter. Não está a tentar esconder o facto de que sabe onde estão os nossos olhos e as nossas armas. Há um debate sobre se devemos responder, enviar uma transmissão focada, tentar interagir. Alguns argumentam que já o fizemos sem intenção. O nosso constante vazamento, televisão, radar, as explosões desesperadas do HAARP na ionosfera, pintou um quadro dolorosamente claro do que somos e do que valorizamos. Não temos segredos no nível eletromagnético. Qualquer mensagem deliberada que enviarmos agora será uma nota de rodapé para a transmissão dos últimos 100 anos. Outros defendem o silêncio. Não admitam que viram. Não mude o comportamento. Deixe-os interpretar a nossa ignorância, real ou fingida, como um sinal de que não estamos prontos para jogar no nível deles e, portanto, podemos ser deixados em paz por mais algum tempo. O problema com ambas as posições é o mesmo. Elas assumem que ainda controlamos a iniciativa. Não controlamos. Equipes de simulação foram solicitadas a modelar a construção completa. Na prática, isso significa construir fantasmas digitais de um objeto cujo layout interno só podemos adivinhar. Atribuem localizações plausíveis para unidades, projetores e conjuntos de sensores. Realizam jogos de guerra. Quanta energia seria necessária para gerar um campo forte o suficiente para desativar todos os satélites em órbita média? Como seria um feixe direcionado necessário para remover a magnetosfera planetária nos nossos instrumentos? Quão perto seria necessário chegar para usar uma perturbação gravitacional focada para induzir terremotos ou tsunamis, sem disparar um tiro no sentido clássico? Os números são preocupantes. Na maioria dos cenários, o Dreadnought pode fazer qualquer uma dessas coisas a partir de posições que a nossa capacidade de lançamento atual não consegue alcançar a tempo. Em muitos casos, nem sequer entenderíamos o que estava a acontecer até depois do fato. As únicas armas que modelamos
que poderiam atingi-lo são ataques nucleares e sistemas hipotéticos exóticos que não existem fora dos cadernos de laboratório. Dispositivos nucleares são triviais da perspectiva deles. Eles operam em torno de estrelas. Os nossos arsenais são fogos de artifício para entidades que bebem plasma coronal. Sistemas exóticos, matrizes de laser do tamanho de cidades, feixes de partículas disparados de propulsores lunares, estão a décadas de distância, na melhor das hipóteses, e isso assumindo um nível de cooperação global que não existe. A montagem do Dreadnought além de Júpiter não é apenas uma demonstração de força, é uma demonstração de escala de tempo. Eles podem planear e executar manobras em horizontes de décadas, enquanto a nossa política mal consegue lidar com ciclos de 1 ano. Nessa assimetria, a palavra invasão ganha um novo significado. Não se trata de tropas de assalto e bombardeamentos orbitais. Trata-se de reconfiguração e gestão. Eles não precisam de nos esmagar. Podem ajustar o ambiente até que estejamos otimizados ou desapareçamos. A correção de Avi Loeb em traços gerais acrescenta um toque amargo. Ele estava certo ao dizer que se tratava de artefactos tecnológicos. Ele estava certo ao dizer que ignorá-los por não se encaixarem em categorias confortáveis era perigoso. Ele estava certo ao dizer que o financiamento e a inércia institucional nos impediram de construir missões dedicadas para interceptar Oumuamua quando tivemos a oportunidade. Em retrospectiva, esse pode ter sido o momento em que falhamos no primeiro teste. Quando o batedor chegou, encolhemos os ombros e deixamo-lo passar. Quando a transportadora chegou, tentamos empurrá-la com uma ionosfera hackeada. Nenhuma das respostas transmite uma imagem de mãos firmes ao leme a qualquer inteligência observadora. Nos recantos mais sombrios da comunidade de inteligência, há uma mudança de tom que se pode sentir nos documentos. Anomalias anteriores eram tratadas como fugas numa barragem. Remendar aqui, suprimir ali, contar verdades parciais quando necessário. A acoplagem, além de Júpiter, força um enquadramento diferente. Não há como ignorar um flash visível e um objeto fundido de 200 quilômetros sem eventualmente enfrentar a possibilidade de pânico. Ao mesmo tempo, a supressão total arrisca um erro de cálculo catastrófico. Se um Dreadnought aparecer no céu e o público tiver sido informado durante anos que tudo está bem, o tecido social se romperá. Então, surge um compromisso. Espalhe a ideia lentamente por meio de documentários especulativos e segmentos IC. Vaze apenas o suficiente para acostumar a parte da população que presta atenção a essas coisas. Quando o objeto se torna visível para telescópios amadores, a narrativa pode mudar. Estamos a estudar isso há algum tempo. Temos planos. Esses planos, se é que podemos chamá-los assim, se enquadram em 3 categorias: defesa dura, defesa suave e continuidade. A defesa dura é a parte fantasiosa. Interceptores orbitais, enxames cinéticos, tentativas de causar danos por força bruta em uma estrutura projetada para resistir ao plasma coronal. As chances de sucesso são mínimas, mas serão tentadas porque a alternativa é admitir a impotência. A defesa suave é mais interessante. Envolve manipular o que o Dreadnought vê. Alterar a nossa assinatura eletromagnética, desligar ou falsificar sistemas que possam parecer ameaças, ocultar infraestruturas vulneráveis sob iscas. É trabalho de campo, mas em escala planetária. A esperança é que, se parecermos um pouco menos perigosos e um pouco mais coerentes, possamos ser classificados como gerenciáveis em vez de dispensáveis. A continuidade é a pilha mais escura de pastas. É onde se encontram listas atualizadas de quem ganha um lugar em abrigos profundos.
Quais arquivos ganham múltiplas redundâncias? Quais sementes e genomas são preservados fora do local? É onde, se o Dreadnought tiver um efeito à escala planetária, é um item da lista. Há uma admissão nesses planos que não aparece nos comunicados de imprensa. Algumas pessoas em posições de responsabilidade não acreditam que possamos parar ou impedir o que está por vir. Acreditam que o melhor que podemos fazer é garantir que, se o pior acontecer, uma parte do conhecimento humano e da biologia sobreviva em algum lugar. Talvez no subsolo, talvez fora do mundo, talvez escondido em partes do sistema que a rede não tem motivos para esterilizar. Enquanto isso, o Dreadnought continua a sua queima lenta e precisa para dentro. O seu coma escurece na luz visível, mesmo que a sua saída de infravermelho permaneça alta. Isso sugere uma reconfiguração. Motores a retrair-se. Emissores a fazer a transição de impulso bruto para a manipulação mais precisa. Ao cruzar a órbita de Marte, os instrumentos detectam flutuações sutis no vento solar à sua frente. O espaço está a ser massageado. Linhas de campo pré-dobradas. Não está a atravessar o meio. Está a remodelá-lo à medida que se move. Para os nossos sensores, o efeito é uma cavidade em movimento no plasma solar. Uma bolha de condições alteradas deslizando pelo gradiente do Sol. Dentro dessa bolha, o Dreadnought provavelmente pode manobrar arbitrariamente com energia mínima. Fora, vemos apenas ondulações. Há uma tentação, especialmente entre aqueles imersos na história humana, de comparar isso a encontros passados entre civilizações com tecnologia assimétrica. Quando o aço encontrou a pedra, quando as armas encontraram as lanças, quando navios portadores de doenças chegaram a terras imunologicamente ingênuas. O Dreadnought, atracando além de Júpiter, parece caravelas aparecendo em uma costa anteriormente desconhecida. Mas a escala está errada. Este não é um contato entre culturas. É um contato entre um sistema emergente e a infraestrutura maior em que está inserido. Não somos os astecas, ricamente complexos, mas vulneráveis. Somos uma colônia bacteriana num componente de uma máquina que está a ser atualizada. A frase fase de invasão implica algo cinético, visível e rápido. Isso ainda pode acontecer. Uma exibição no céu. Luzes mais brilhantes do que a lua. Sistemas a desligar-se. O tempo a ficar estranho de maneiras que nem mesmo o HAARP conseguiu. Mas a interpretação mais provável do que começou quando 3I/Atlas e Oumuamua se fundiram é mais silenciosa. A invasão não é de território. É de camadas de controlo. Eles registaram os nossos resultados. Eles mapearam os nossos ritmos. Eles viram a nossa disposição de mexer nas nossas próprias conchas protetoras. A construção fundida que se aproxima agora tem uma visão completa das nossas capacidades e das nossas patologias. Quando chegar, não precisará disparar para vencer. Precisa de alterar as condições, até que apenas os comportamentos que considera aceitáveis sejam sustentáveis. Pode chamar a isso gestão. Pode chamar a isso domesticação. Pode chamar a isso extermínio por sufocamento lento. O rótulo não terá importância para as pessoas que o vivem. O que importa neste momento é que uma escolha foi feita há anos, quando Oumuamua foi autorizado a passar sem ser contestado. Outra foi feita quando o AARP queimou o céu do norte para empurrar o 3I/Atlas. Cada escolha escreveu uma linha num ficheiro sobre nós. A acoplagem, além de Júpiter, é o momento em que alguém fechou esse ficheiro e o entregou à cadeia de comando com uma recomendação. Provavelmente nunca veremos essa recomendação. Veremos a sua implementação. Em céus alterados. Em sistemas a piscar.
numa nave do tamanho de um pequeno país suspensa na nossa exosfera exterior, silenciosa e paciente, enquanto os nossos instrumentos arquivam os seus últimos relatórios honestos antes que alguém edite o feed.